Fala pessoal, estamos começando o Talk PCD, um podcast que vai falar sobre superação, sobre mobilidade, sobre pessoas que venceram lutas que tiveram que enfrentar. Então a gente vai ter bastante coisa nova acontecendo, bastante gente falando sobre o que passou, qual é a história deles. A gente vai conhecer a história de muita gente interessante, porque o limite é só o ponto de partida. A gente começa na hora que a gente acha que chegou no limite, a gente está apenas começando. Então, pode não ser a sua luta, a luta que a gente está enfrentando, pode não ser a sua luta, a luta que quem está sendo entrevistado está passando, mas se você se empenhar em ouvir aquilo que as pessoas usaram e tiveram para poder superar as dificuldades que eles tiveram, com certeza você vai vencer a tua luta também. Eu acredito em você, assim como você também tem que acreditar em você. Em nome de Jesus, vai ser poderoso aquilo que vai acontecer na tua vida. Nesse primeiro episódio, a gente vai estar conversando com a família, a minha família, para saber como que eles superaram quando eles ficaram sabendo que todas as coisas aconteceram. Então, para você ter uma ideia, eu passei por uma leucemia, eu tive um transplante que foi feito, quando tudo parecia que estava acalmando, veio uma herpes zoster, e na herpes zoster eu fiquei paralítico. Parecia o fim, parecia que tudo estava acabando. Na verdade, parecia o fim para quem estava em volta, mas para a gente nunca foi o fim, sempre foi o começo de tudo. Deus tem um propósito na minha vida, assim como tem na tua também. E eu creio que vai ser... grandes coisas vão acontecer quando você puder deslumbrar aquilo que Deus está querendo fazer, ver qual é o propósito daquilo que Ele está, qual é o destino que Ele está querendo te mandar. Então, eu queria apresentar para vocês os meus convidados de hoje, né? Então, eu queria que a Thaís pudesse se apresentar, os meninos estão aqui também, eles vão estar se apresentando, para a gente poder começar essa conversa. Muito bom. Eu sou a Thaís, sou esposa do Mauro. Somos casados há... quanto tempo, amor? 21 anos agora. Vou eu falar isso. Não. 21 anos agora, em 2026, setembro. E estamos juntos nesse tempo todo. E temos 2 filhos. Vocês vão falar quem são vocês? Sim, com certeza. Meu nome é João, sou filho do Mauro, da Thaís. Estou muito feliz, porque a gente entende que é um começo de todas as coisas. E eu creio que Deus ainda tem muito mais para fazer nas nossas vidas. E vamos sair dessa juntos, com fé em Deus, que tudo vai dar certo. E o Meu nome é Miguel? Miguel, eu tenho 10 anos. Fiz 10 Acabou anos. de fazer, né? Sexta passada. É. Fiz 10 anos. E eu tô feliz porque meu pai ficou, eu acho que por volta de 1 mês programando tudo, fazendo logo, pegando as coisas assim pra conseguir fazer o podcast dar certo mesmo. E você E tá hoje feliz estamos por aqui, ele? né? Muito Vamos bom. começar a fazer esse podcast e eu sei que vai vir muita gente interessante, muita história legal pra gente poder... Mas a gente é muito Mas- mais interessante de qualquer A pessoa gente é que mais viria importante, aqui É o primeiro pedaço do bolo. no aniversário, né? Né? Então, fala pra mim um pouco de como se vocês se sentiram, como é que foi quando a notícia chegou. Na verdade, acho que Tem várias Tem notícias, várias notícias, né? A gente né? tá falando de qual? Qual Acho das que- 28? Qual das 85? quando chegou a primeira notícia, acho que foi a leucemia, né? Aí a gente tem que falar, localizar no tempo, assim, né? Era Páscoa de 2022. Foi bem na Copa. Na Copa? 22 foi Copa. Ah, mas não foi na Mas época foi da depois da Copa. Copa. Foi depois. Não foi na época, não. Eu lembro que era Páscoa de 2022, nós estávamos prestes a mudar de casa, nós tínhamos comprado um imóvel, então a gente estava vivendo como família, né? Todo esse cenário de mudança de casa, terminando obra, enfim. E aí veio, de forma bem resumida, o diagnóstico da leucemia. Eu lembro que eu fui te visitar no hospital, porque você teve, né, uma fraqueza muito acentuada, foi internado direto na UTI. Eu engasguei com um copo de água. Não, isso depois quando você ficou entubado. Eu tô Tá. dizendo quando você foi diagnosticado com leucemia.
né? Foi que você Ah. teve alguns vermelhidões no corpo que a gente achava que era atrelado ao rugby, que você estava muito, muito conectado com o esporte na época. E aí você internou numa sexta, o diagnóstico veio na quarta-feira. Falou, olha, é uma leucemia, um tipo de leucemia, uma LLA, que o tratamento é quimioterapia e um transplante de medula. E eu lembro que você falou muito cheio de fé, assim, muito... Acho que o Daniel estava no quarto também, não foi? Quando você me contou, eu não lembro. Um amigo nosso muito querido. Eu lembro que tinha alguém no quarto, acho que era o Daniel. As E coisas meio que embaralham. Já são 4 anos, né, que a gente vive as lutas, assim, da enfermidade, da sua enfermidade. E eu falei, tá, e aí? Falei, químio e transplante de medula. E as coisas fluíram bem. E naquele momento, pra mim, ok. Eu acho que acho que a gente pode dividir a sua história, assim, na parte da leucemia e da paraplegia, né? Então, leucemia, Páscoa, abril ali, virada de maio de 2022, e fez químio, tal, fez transplante em outubro de 22. 23 foi um ano difícil, um ano amarrado, assim, de saúde, e aí 24 veio a paraplegia. Então, nessa primeira etapa, assim, de leucemia, eu acho que a notícia, pelo menos pra mim, não foi a mais impactante. O que mais foi sofrido e difícil foi quando você tomou esse copo de água, broncoaspirou e... No dia da minha alta. A médica entrou no quarto pra te dar alta, porque ele tava fazendo as químios, na verdade fez uma, tava super bem, não teve nada. E aí, quando você broncoaspirou, isso entrou no seu pulmão, fez uma cratera no pulmão, foi dali direto pra UTI e ficou entubado 16 dias. Então, ali foi difícil. Você lembra disso? Lembro. Você era um bebezinho Eu era também. bobinho, né? Na época eu era bobinho, então Não é Fica mais. quieto porque eu tenho a idade que você tinha. não entendia muito bem o que era. Mas eu lembro que eu tava fazendo aula de reforço de matemática. Aí faltava 1 hora pra eu sair de casa. Aí a mamãe veio com um saco de bala lá no quarto. Que eu Sério? dividia com o Miguel. Aí explicou, aí falou, você quer faltar na aula de matemática? Eu quero. Eu não lembro Aí eu disso. faltei. Então, mas Você tinha quantos anos? tinha uns 12 anos. Acho que era isso mesmo, 12 12 anos. anos. Você acha que você era mais... Você não tinha entendimento? Ah, eu era bobinho. Não tinha muito... Pode falar. Não tinha intenção muito, sabe? Clareza, né? Isso. E pra você, filho? Eu lembro que você me disse à noite que todos os dias que como eu estudava à tarde nessa época, todos os dias eu acordava mais ou menos 11 horas, meio-dia. Misericórdia. Quando que você acordava 11 horas, Miguel? Queria eu. Ele ia pra escola, mas ia acordar mesmo às 11 horas. Enfim. Ele ia dormindo pra escola. Aí eu acordava assim e o papai sempre estava trabalhando ali sim. na sala de jantar. Aí quando eu fui pra lá, o papai não estava trabalhando, pensei, deve ter uma reunião, alguma coisa assim importante da igreja. Aí eu fui lá, fui ver o carro, não tava o carro também. Eu pensei, poxa, eu acho que minha mãe vai usar o carro e... Você achou que tinha um movimento estranho na rotina da casa? Porque sempre eu acordava e via o papai lá, ele Sim. me dava parabéns. Não, parabéns. Bom dia. Bom dia. Parabéns no aniversário. E ficava assim, eu me arrumava pra ir pra escola, comia alguma coisa e ia. Almoçava e ia. Só que aí eu não vi ele. Eu pensei, poxa, esquisito. Aí eu fui pra escola, eu voltava às 5 da tarde, assim, mais ou menos. Aí Eu te chamei pra conversar. você me chamou pra conversar. Aí a gente tava lá no quarto do saco de bala, eu não lembro. Aí você deve ter dado o saco de bala, né? Eu não lembro dessa história do saco de bala. É que pra mim foi mais cedo, né? Ele entrava na escola e eu saía. Vocês Então, estudavam em horários diferentes. A mamãe te deixava, me pegava, eu ia pra casa, almoçava, aí foi nesse meio que veio o Aí eu saco de contei bala. pra você. E de noite, assim, eu acho que umas 8 horas, por aí, você chamou eu e o João pra lá e você falou, então assim, tentou contornar, assim, Um contexto. falou assim que tava, não diretamente, aí você viu que a gente tava ficando preocupado, assim, aí eu tenho, assim,
Não sei, né? Mas eu olhei assim pra você e pensei que você tava pensando. Eu acho que ela tá escondendo alguma coisa. Não De pra- propósito. de propósito, assim, mas pra a gente não ficar muito abalada. Aí eu perguntei, o que tá acontecendo com o papai? Aí você disse lá que ele tava com leucemia. Sim. Eu acho que assim, essa época da leucemia foi um choque. Aí, quando em 2024 veio a herpes zoster e você não tem câncer, não tem nada, e ficou paraplégico, também foi um choque, mas eu acho que a gente foi, não sei, assim, foi mais gradual, assim. Porque você tava andando, aí não tava mais andando, aí eu andava Eu meio acho que já tinha devagar. vencido tantas lutas que parecia que era só mais uma, E né? na primeira, tipo, tava todo mundo despreparado. Tipo, então acho que. Veio. Foi um choque foi maior. um choque maior. Só que da Paraplegia. Da paraplegia, acho que foi a que mais pegou todo mundo. Uma coisa que sempre teve na minha cabeça, assim, independente da luta que a gente está enfrentando, isso não é o fim. Né? A gente tem que chegar do outro lado. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei. Eu sei que cada dia é um dia a menos, não é um dia a mais. Mais um dia com isso. Não, é menos um dia, porque Deus já sabe quanto tempo a gente vai ficar com isso, né? Então, assim, é a leucemia, você vai enfrentar a leucemia durante 1 ano, 2. Tá bom, então cada dia que passar é um dia a menos. Se a gente fizer dessa forma, fica bem mais fácil de a gente conseguir superar, né? Sim. Porque não é fácil, né? Eu acho que não é fácil para cada um tem um jeito de... Não é fácil no modelo para cada um, assim, né? Do que impacta cada um, né? Cada um enfrenta as suas próprias lutas, né? Sim. Sim. E por mais que eu gostaria de pegar toda a carga e botar nas minhas costas, deixar que eu carrego, cara, tem coisas que Deus quer tratar com você que não adianta ele falar pra mim. Não adianta fazer comigo. E você sabe, amor, que eu acho que tem uma coisa legal de contar, assim, que é... A gente nunca escondeu das crianças, né? Não. A gente nunca falou Mas- assim, mas é uma isso- gripe. Não, papai foi viajar e ele estava internado. Não, a gente nunca fez isso. Essa é uma realidade, acho que, da nossa vida, né? Sim, da nossa família. A gente Porque sempre... a gente, em tudo, sempre foi... Cara, em casa você vai ter a verdade. Se é pesado um pra erro, você, você vai ter que aprender a viver. Eu queria poupá-los de viver tudo isso, Mas a vida não poupou, né? Se a gente tá vivendo, a gente vai viver junto, em família. Sabe o que eu lembro? Quando eu contei que você estava entubado, pros dois, eu estava muito abalada, foi um dia horrível. No dia seguinte, era aniversário de 6 anos do Miguel. Nossa. Foi de longe, assim, o pior dia de todos. Aí no dia seguinte eu fiquei com febre. Nossa. Teve febre emocional, foi terrível, assim. Eu tava muito abalada. E aí, vocês estavam na casa da vovó Ana, e aí o tio Vitor trouxe vocês, e a gente conversou. E aí eu lembro, ele que falou que ele era bobinho na época, que eu lembro que o João falou assim, então é uma coisa bem simples. Tipo, ele não entendeu o que eu tava falando. Aí eu, não foi isso que eu falei. Lembra disso? É o oposto, é uma coisa muito séria. Aí ele fez uma cara assim, tipo, que absurdo falar isso, sabe? Não sei se ele pensou isso, mas Era assim... bobo. Era, ué. Não, Miguel. Tem horas que é melhor a gente ser bobinho, né? Mas eu lembro que ele falou assim, então é uma coisa simples. Falei, não, é uma coisa bem séria. A leucemia não é uma coisa simples, né? Em algum momento vocês acharam que vocês iam me perder? A mamãe eu sei que achou, né? Porque Vários. Ah, Vários. eu ficava com muito medo. Vários. Pra mim, vários. Eu acho que a intubação foi o pior, assim. Foi o choque de realidade mais cruel e desumano pra família, assim. Foi terrível, foi terrível. O que eu, de forma muito particular, vivi na intubação, que foi abril, maio de 2022, eu tenho sequências, assim, consequências, marcas emocionais desde aquela época, assim. Foi terrível, foi devastador. Eu lembro... que só subia eu e a sua mãe na UTI e a gente se revezava para ficar chorando no leito, assim, arrasadas, assim, muito, muito, muito pesado. E ali tinha uma chance muito forte da morte, assim, né? Eu lembro a primeira vez que eu e o Miguel podemos subir pra te ver, Nessa internação, pra te ver na você UTI. tava zoado. Né? Eu cheguei no quarto, tipo... Não Eu parei. fizeram com o meu pai, né? Não, eu parei. Eu
Lembro que, tipo, você não tava falando direito, você não conseguia, tava levantando, Segurar, levantar o braço. Aquilo ali, a sua língua, acho que tava com umas escamas amarelas, assim, sabe? Isso. Eu acho que era remédio, não é remédio? Que fica, assim, que não hidratava o suficiente também por conta de tanto tempo entubado. Você tava bem magro. magro. Não podia nem tomar água. Porque a última vez que Não, magro ele tá agora. Não. Naquela época ele A última vez, é porque a última vez que eu tinha te visto, você tava forte, você tava na melhor fase física que você, tipo, da sua vida. Se eu não tivesse, tinha morrido, né? Exatamente. Aí quando você, tipo, saiu de casa pra ir pro hospital, ali eu não tinha te visto. Então a primeira vez que eu fui te ver depois que você saiu de casa, foi na UTI. Então... É legal falar isso, sim, porque muitas vezes a gente olha a forma física e a gente acha que a academia, enfim, o esporte, Preparação, condicionamento. tem mais a ver com vaidade. E não é vaidade, é saúde, né? Sim. E saúde que se eu não tivesse isso para queimar, no tempo eu perdi 22 quilos em 16 Acho que é legal dias. mostrar as fotos, né? Uhum. Essas fotos que o Pablo tá colocando. Eu lembro que a mamãe te enchia o saco pra comer direito. Fala, come brócolis, tá comendo isso daqui. É porque na pandemia, ela tentou marcar, vai passar numa nutricionista. Mas tinha um motivo, porque você tava com uma gordura visceral que eu Só comecei a ficar chegou preocupada. A nutricionista falou, você não tá tão ruim assim. Era tudo que ela não queria ouvir, mas ouviu, Não, né? Claro que não. E aí eu emagreci, comecei a pegar mais firme nos exercícios, comer mais certo. Chegou um ponto que eu comia e ela falou assim, você vai comer tudo isso. Eu falei, você mandou ele no nutricionista. E o nutricionista tá mandando, né? O Carlinhos tá mandando eu fazer isso aqui. Eu vou seguir o que ele tá falando. E foi isso que trouxe massa magra, condicionamento físico no momento da intubação, né? Porque a gente não sabe, mas Deus já sabe o que a gente vai sim. passar. Então ele prepara a gente para aquilo que a gente vai passar lá na frente, né? Você achou que o papai ia morrer? Eu? Ainda acho. Não. Todos nós. É vamos que morrer. assim, não que agora eu seja muito grande, né? Mas eu com 5, 6 anos eu pensava, tipo, meu pai... É o que eu pensava, né? Meu pai morreu e não estão deixando eu ir lá ver ele. Você achou isso, filho? É mesmo? Aí, eu ficava lá no meu quarto, assim, triste, lendo alguns livros que eu tava tentando ler. Um livro lá que era de 300 páginas, que pra aquela época era muito grande pra mim. Sim. Aí, eu lia lá, eu lembro que, tipo, as lágrimas caíam assim, tipo filme, sabe? Eu sei. Caía assim no livro e molhava a página. Que droga. Aí pegava aqui a roupa, Enxugava. limpava assim. Mas você achava isso que a gente estava escondendo, que o papai tinha morrido? Não que você tava escondendo, é que quando a gente ia, eu ficava embaixo com quem tava Não revezando. podia subir, né? Ou você ou a vovó. Aham. Aí, tipo, eu pensava, nos enterros que eu tinha ido, assim, as pessoas iam com o corpo da pessoa morta lá, a pessoa assim, que deu Michael Jackson. Aí as pessoas iam, tiravam o pano da cabeça da pessoa, Olhava, se despedia. olhava assim, se despedia Aham. e fechava e saía. E você achou que era O isso que estava O que eu acontecendo? pensava era isso, e como tinha muita criança lá no hospital, podia Uau. sair as coisas, eu achava que ficava num lugar fechado Sim. assim pra ninguém ficar vendo muita coisa assim. Só uma coisa, tipo, eu nunca contei pra ninguém, mas quando a primeira vez que você saiu de casa, eu procurava coisas, a última coisa que você tinha tocado, sabe? As suas Sério? coisas. Aí eu ia lá, ficava perto, tocava. Isso daí era uma coisa muito particular, né? Tentar se aproximar Tentar se de alguma aproximar. forma. Eu não podia te ver, então eu pegava uma coisa que você tinha tocado, ia lá, tocava, ficava perto. Então, Legal. E o que mais marcou vocês nesse tempo de hospital, assim? Sofrimento. sofrimento. Não, tem alguma coisa que você olha e fala É assim, que nem poxa, né, que foram 19 internações em 4 anos. São Você vê, 19? né? Até agora foram só 19. Eu acho que não pra vai mim, tentar arredondar esse número. Não, tá bom. Não, Vamos deixar no número ímpar. Tá ótimo. Esses dias a Dai falou pra mim, assim, uma amiga nossa, né? Ela falou, eu achei que fosse mais, não sei o quê, foram só 19, né? Só. Não, mas ela achava que, tipo, porque eu fiz uma brincadeirinha na internet, uma pergunta, uma enquete,
perguntando o que ela achava, quantas internações eu tinha tido, não ela, né? Mas o que as pessoas imaginavam. Ela falou, poxa, eu imaginava que era mais, que era 23, e foram 19 e tal. Aí eu falei assim, pode deixar que eu vou arredondar esse número. Não. Ela falou, nem brinca com isso. Eu falei, não, eu também não quero. O que mais marcou? Você ia falar, né, filha? O que mais marcou pra mim foi a intubação, porque, tipo, pra mim, o papai, assim, eu sabia que era sério, mas pra mim o papai só ia pro hospital, fazia o tratamento, E voltava. que ele tinha falado, não vou ter nada, não vai ser nada, e você Tava tinha muito me cheio de falado fé, né? isso. Sim. Eu não vou ter isso, não vou ter aquilo, mas só vou fazer o transplante, assim, na minha cabeça, né? Foi fazer o transplante em junho, por aí. E assim, eu pensava, tá bom, vai entubar. Ele não vai passar meu aniversário em casa, mas tá bom, pelo menos depois de amanhã ele vai estar aqui, né? Sim. Vai ser rápido. Eu pensando assim, vai dar tudo bem. Eu dormi, acordei assim, mó animadão. Aí eu fui lá, cheguei no seu quarto, porque eu precisava te acordar pra gente ir pra escola. Aí eu cheguei lá, te acordei. Quando isso que ele me acordava? Eu acho que naquela época tudo bem, mas hoje... Mas muitas coisas mudaram, né? Mas vamos continuar. Aí você me acordou. Aí eu te acordei assim, eu fui assim pelo lado da cama, porque você dormia do outro lado da cama, e o papai dormia aqui. Sim. Aí eu dei a volta assim, porque eu pensei, tá tudo escuro, porque ele tá se escondendo de mim, né? Eu virei assim, cheguei lá, te acordei assim, falei, papai já voltou? Assim, não, assim, sabe? Deixa eu dormir. Dormir, né? Ai, sai daqui, vai, se manda. Vai caçar o que fazer. Aí você falou pra eu sair, eu, tipo, que droga. Aí eu fiquei o resto do dia lá na escola, assim. O que será que tá acontecendo? Né? Tipo, pensando, que dia será que ele vai chegar? Assim, eu achando que eu conseguiria adivinhar, né? Mas. Acho que pra mim, assim. É muito difícil, né? Assim, porque nesses 2 últimos anos, eu assumi tudo o que você fazia, de operacional para a família funcionar. Então, a gente nunca foi uma família em que só você fez ou só eu fiz. A gente sempre trocou muito. A gente é muito parceiro de vida em tudo, assim, da casa, das responsabilidades com os meninos e tal. E aí você não podia fazer. Você não tinha, né, de dirigir, de cozinhar, de tomar atitudes e decisões práticas ali, operacionais. Então, o sofrimento, ele vem em lugares diferentes, assim. E tem um sofrimento também que é de sobrecarga. É evidente, assim. E esse, ele é muito, muito difícil, assim, né? Porque pode parecer frescura, pode parecer moleza, e não é nada disso, né? Então, pra mim, óbvio, né? Tem o fato de você estar aqui e Deus sinalizar que tudo isso é pra vida, já valeu toda a pena. Mas é um processo muito difícil, muito, muito, muito doloroso, assim. Eu lembro, esse tempo todo, eu sempre, por exemplo, tive bons conselheiros, tive suporte de amigos, da família, processo terapêutico. A gente sempre foi muito envolvido com suporte, com amparo mesmo. Mas chega uma hora que, na verdade, todas essas ajudas, elas são pontuais, porque é você que tá ali, com os meninos chorando, com o Miguel tendo febre emocional, tendo que... Eu lembro que a gente trocou de casa, né? E eu lembro, por exemplo, assim, de ter que resolver com a imobiliária. Na época, nós morávamos de aluguel e a gente estava mudando para nossa casa. Com a imobiliária, eles estavam reclamando de um ralo que estava quebrado, que eu tinha que entregar a casa com um ralo arrumado. Eu falei, meu... não quero resolver isso, isso é o Mauro que faz isso, porque, né? Assim, eu saí de casa pra ir no hospital achando que, vou bater lá. Lá em 22, isso. Vou lá tomar uma vitamina e volto, sei lá. Porque você tava com um quadro recorrente de fraqueza, né? E cansaço. Cansaço, né? Aí eu fui pro hospital, dirigindo, sozinho. Aí eles falaram, não, você vai ficar aqui. Eu falei, tá bom. Na verdade, eu tinha 6.000 plaquetas. Quando falaram pra mim que eu tava com 6.000 plaquetas, eu falei, cara... e acho que é legal fazer, isso que eu ia falar, o parâmetro, né? Uma pessoa saudável tem quantas plaquetas? No mínimo 150 mil. Eu tinha 6.000. Não precisa ser bom de matemática. Eu falei, beleza, já acharam que
na minha ignorância, né? Falei, vamos tomar alguma coisa e boa. Né? Já me internar na UTI e ali eu fiquei. Fui entubado. Quando eu estava entubado foi feita A gente mudou de casa. a mudança, né? É. Então eu nunca voltei para a casa que eu saí. É verdade. Então eu acho assim, pra mim esse lugar de sofrimento é um lugar de sofrimento é muito triste assim, né? Porque é um sofrimento de sobrecarga de responsabilidades, é um sofrimento, uma vez eu usei essa expressão assim, a impressão que dá é que é sempre um farol, uma luz amarela, piscando constantemente, assim. Não é nem verde para a vida, não, curou, resolveu. E nem vermelho para a morte. E isso é emocionalmente muito desgastante, assim. Eu lembro que tinha uma época que, assim, você espirrava, e aí? O que aconteceu? Ai, será que eu com minha pneumonia de novo? Semana passada? Todos os dias. É o velho homem do João. É interessante, porque isso é um sofrimento. Porque é um sofrimento de quem fica ali o tempo todo em alerta e não descansa. Então, sofrimento em todos os aspectos, assim. A gente até várias vezes usou uma expressão, assim, que o cheiro da morte começou a ficar muito perto de casa, assim. E a gente fala da morte numa maneira muito natural em casa. Não que você vai morrer, porque Deus tem essa luta para a vida. E isso tá muito claro para nós. Mas a gente é muito vaidoso de achar que tem o controle das coisas e que porque você tá bem fisicamente, não vai acontecer nada. E não é assim, né? Mas eu acho que a gente tem que encarar os problemas que vão surgindo. Esse é o problema de hoje. Vamos matar o leão de hoje, vamos tirar da frente de hoje. A gente não pode pensar, mas e amanhã como é que vai ser? Eu lembro que uma vez a mamãe chegou chorando no hospital. Eu falei, você tá chorando por quê? Não, chorando não. Avacalhada, destroçada, humilhada. Você tá chorando por quê? Ela falou, porque se você morrer, eu falei, eu não vou morrer, vou fazer teu velório ainda. Né? Aí ela falou, você tá me matando? Eu falei, pô, mas você me matou antes, né? Antes de tudo foi você quem me matou. Né? O que eu falo, guia prático lógico, de como ser romântico no meio do sofrimento, lógico acessem que Mauro Kreuter. era uma brincadeira, tipo, a gente nunca sabe quem vai fazer o velório, não. Lembro de um pastor que foi pregar uma vez num acampamento de jovens, e ele tem 91 anos. Né? E ele falou assim, olha, eu acho que é a última vez que eu tô vindo aqui, né? Não sei, já tenho uma idade avançada, provavelmente, próximo acampamento eu não vou estar mais por aqui. Mas se você morrer, pede pro seu pastor me ligar que eu venho fazer teu velório, né? Então, assim, a gente é muito vaidoso, a gente não sabe qual é real. Porque a gente pode ser atropelado. Né? Por isso que as decisões que a gente toma nessa vida, que vão definir aquilo que a gente vai ser no nosso futuro, na vida eterna, né? Tem que ser bem tomado. Sim. Todas as decisões têm que ser bem tomadas, porque a gente não sabe quanto tempo isso aqui vai durar. Né? E me fala uma coisa, a gente passou pela leucemia, passou pelo transplante, e quando chegou... Lembra quando você ficou preto? Uma das coisas foi uma doença de enxerto, que eles falam, né? Que é a medula rejeitando o corpo, não o corpo rejeitando. Lembra disso? Ele ficou mais negão que você. Ficou. O João não é tão negão o João não é tão negão, mas ele ficou muito preto. O Dr. Ulisses falava que era um Maori. Né? Da Nova Zelândia, né? O meu, você tá parecendo um Maori. Mas passou tudo, eu não estava tomando mais nem remédio, já tinha zerado tudo. Mas eu sempre, tanto na leucemia como no transplante, né, depois da intubação, eu olhava e falava assim, adiante, vamos para frente. A gente não pode parar. Né? A gente tem que continuar, a gente tem que ir até o fim. Né? Tem que passar por tudo que a gente está passando, mas entender que vai haver um fim. Sim. Quanto tempo isso vai demorar, não sei. Quando tudo já tinha terminado, que eu achava que era o fim... Aquilo que parecia... Estava só começando. Né? Eu acordei com uma dor na barriga, acabei indo para o hospital. É uma vesícula. Tem que tirar a vesícula. Tá bom. Junho de 2024. Vesícula, vamos localizar, né? E aí Maio, junho de 24. Eu operei a vesícula, tirei... Não, era abril de 24. Não, porque eu fui para Uganda em maio.
Então foi Ah, não, depois... abril de 24 foi a leucemia. 22, De 22 foi a é. leucemia. É muita Muitas coisa, né? datas aí Não, a gente se justo, uma confunde. secretária Não pra é anotar fácil, também. não é Mas- fácil. Acho que foi antes da intubação que a gente foi pra Israel, né? Não, Não, foi depois. 23, Foi fomos 23. nós três. É, uma coisa que me impactou muito é que eu já tinha tomado a decisão que eu queria me batizar. É E a gente verdade. ia se batizar lá em Israel, Rio Jordão. E eu tava super empolgado, assim, sabe? Aí O batismo é batismo em qualquer lugar, mas Não, se você tem a sim. oportunidade de ter um Oh, lugar simbólico e tal, é um por que símbolo, não, assim, né? Aí eu lembro que a gente... A gente não tava indo pra lá pra te batizar. Exatamente. Não, a gente tava Mas indo pra... já que estamos lá, já que você quis se Sim. batizar, poxa, por que não fazer lá? Sim. Né? Aí a gente chegou no lugar, né? Aí a mamãe perguntou, ó, você quer que eu me batize? E eu falei, mãe, acho que eu quero esperar pra que o meu pai Isso. me batize. Não que... Não, Seria tá tudo um- bem. Não, mas é uma coisa que, por exemplo... Mas ia era me- assim, não, e tá tudo ia bem me frustrar, mesmo. Ia me frustrar. É, não tá presente. não, e era... Mas tudo bem, a gente tem que entender que... A gente independente deu essa de eu opção tá pra lá ou ele, não né? tá, o batismo ele vai Sim. trazer, ele tem, é um símbolo pra você, não pra nós, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Ah, e aí, daí- você não quis se batizar Aí eu no não Rio quis me Jordão. batizar no Rio Jordão. Eu falei, mãe, É. quero esperar pra que meu pai... Eu quero ter a honra que meu pai me batize. É. Então, eu esperei, acho que... E ele não foi pra Israel porque É. ele ficou internado, Ficou que Portugal. não tava tão bem. Aí ele fala. Beneficência portuguesa. Aí fomos nós três e ele ficou. Mas foi uma Tava viagem tudo muito certo, legal. né? Lembro que no dia de embarcar para Israel, vocês foram para o aeroporto e eu fui para o hospital. Essa é uma data de sofrimento pra mim. Ali eu fui destroçada. Foi numa sexta-noite, a Foi gente ia... destroçada, assim, com o maior óculos de sol que eu tinha. É engraçado que as chorei coisas muito. ruins só acontecem na sexta, né? Você acha que as coisas ruins só acontecem na sexta? É, papai foi pro hospital na sexta. Foi, Ele foi internar na coisa de Israel na sexta. foi também. Me fala mais Você alguma sabe coisa. que a Jesus foi Doutora crucificado Mariama? na sexta. Três coisas. doutora Mariama, que é a hematologista que cuida de mim, ela fala que na sexta-feira, sempre aparece na sexta-feira alguém que tem leucemia. Eita, nós. Sério? Toda sexta-feira. Sexta-feira é o dia da leucemia. Então ela tem que resolver um caso por semana. É, ou mais de um. mais de um. Mas essa coisa da viagem, por exemplo, a gente é uma família que sempre priorizou estar junto, assim. A gente gosta de estar junto, de viajar junto e tal. E aí, viajar faz parte daquilo que a gente gosta e tem como prazer e como um investimento que traz benefício direto para nós. Quando... Esse é um sofrimento muito grande, assim. Você não saber se você vai ou não. Isso me destrói. Isso acaba comigo. Porque, vamos se programar. Mas até certo ponto. Porque não dá para contar, para saber se você vai estar bem ou não. No final do ano, saber como é que eu vou estar, para saber se vai dar Tem pra que ir ou guardar não. mais dinheiro para comprar mais perto ali de dezembro, um aéreo, uma reserva, uma pousada, para saber como que você vai estar, né? Isso já é assim há algum tempo, né? A vantagem é que hoje, tipo, por ser PCD, você acaba tendo alguns verdade. benefícios, né? Um deles é que o seu bilhete aéreo, eu tenho 80% de desconto como a sua acompanhante. Ô, louco. O PCD paga a passagem. Mas o acompanhante paga só 80%. E a gente senta na primeira, paga só né? 20%. Mais espaço. Ah, não dá. Quando a gente foi pra Israel, eu lembro que na volta... Tudo apertado, assim, né? Eu sentei do lado de uma moça gordinha. João. E ela ocupava os dois espaços dela e o meu. Aí, tipo assim, eu ficava assim, ó. Então, na primeira E cadeira... aí, muito com o melhor. papai, você tá dizendo que a gente senta ali na primeira tem um por conta benefício. da falta da redução de movimento só, dele. só que aí as velhinhas que ficam fingindo que não conseguem Tem andar, isso também. Ah, Porque- é sacanagem. Conta isso pra galera. Não, porque aí tem... No aeroporto, Literalmente, teve uma vez que teve 3 velhinhos nos Estados Unidos. nos isso. Estados Unidos, 3 velhinhos com uma pessoa pra carregar os 3. Aí o que ele tava fazendo? Um aqui e o Não. outro ele empurrava com o pé Mas assim o que, e ia o chutando. que você tá dizendo é que as Chega pessoas chega no avião e sai andando. né? elas potencializam Acontece- a falta de mobilidade. Acontece um milagre. Aí quando... Chega da porta do avião, ela levanta e vai sentar no seu assento. Só queria ter o benefício de entrar na frente nas primeiras fileiras. aí eu imagino o cara que levou ela, já andou 4 O quilômetros. aeroporto inteiro. O aeroporto inteiro, ele olhando assim. Tipo, Ah, tá de brincadeira. Tá de não, não é sacanagem. possível. Não é possível, cara. Eu lembro Não é que teve uma possível. vez que a Você gente vai sair entrou- daqui sem andar mesmo. Que a gente já fez algumas viagens de avião, Já. né? Com você, Comigo paraplégico.
Aí eu lembro de uma vez que a gente entrou no aeroporto, entrou no avião, e aí a mulher estava reclamando porque ela estava com 2 acompanhantes e só um podia ir com Eu ela. lembro. E aí ficou aquele bate-boca com a aeromoça, não Porque sei só o quê, podia um acompanhante. com a comissária de bordo, né? De repente ela levantou lá do fundo e veio andando para reclamar com a aeromoça. Eu falei, mas você não entrou de cadeira de roda, como você está andando, né? É difícil julgar a dor do outro, né? Assim, qual é a dor, qual é a falta de mobilidade dessa pessoa? Aqui no seu podcast vão passar Mas muitas pessoas com histórias diferentes. Mas sabe que é legal a gente falar? Porque todo mundo acha que, por exemplo, o cara que está de cadeira de roda, ele tem um problema na Crônico. medula. Crônico na medula. Aham. Tipo, ele está de cadeira de roda, então ele não anda. Levou um tiro. Tem gente que anda de cadeira de roda, tem gente que tem outros problemas. A gente por que isso precisa amadurecer né? um pouquinho mais para parar de julgar as tem velhinhas gente que tem paralisia cerebral. Não, mas eu só tô falando de velhinha que andou depois. Eu sei. O problema na medula é um dos problemas, Sim. né? Tipo, não é o único problema. E qual foi o seu momento de maior sofrimento nesses 4 anos? Eu acho que, sim, não posso dizer sofrimento, porque... Mas às vezes eu me pego pensando assim, poxa, talvez eu nunca mais faça isso. Sim. Né? Talvez eu nunca mais vá numa cachoeira para pegar uma trilha, para ir numa cachoeira. Talvez eu nunca mais jogue bola, né? Sim. Vai sim, jogar porque em um nome monte de Jesus. pessoas já sonhou com Não. você. Talvez. Sim. Tipo, a gente tem que acreditar que isso vai acontecer, mas saber que É talvez... uma coisa incerta, né? Quando Porque a você gente tá não sabe o triste, que esse é o Deus tipo quer. de pensamento que você tem. Eu fico um pouco triste. Vocês me conhecem, vocês sabem que não me entristece tanto, né? Mas o que mais me pega é isso, tipo, olhar e falar assim, poxa, eu podia fazer tal coisa, Sim. mas talvez eu nunca mais faça Hoje isso. não faço mais. Só que é a questão de você ressignificar. Sim. Porque eu não faço isso, mas eu vou fazer outras coisas que eu não fazia antes. Sim. Como um podcast Como convidando pessoas. estamos aqui hoje, É, né? com certeza. E, lógico, a doença dá uma autoridade para você falar sobre isso. E aí você pode estar aqui. Poderia entrevistar pessoas, fazer um podcast sem estar passando por isso? Poderia. Sim. Mas por que você pararia para ouvir? Né? Sim. Eu acho que você para para ouvir porque você fala, não, peraí. Tem uma história, ele É, passou por isso, ele superou isso. Né? É, eu acho que, assim, a nossa história é uma história de fé, mas é uma história de sofrimento. É sofrimento, assim. Não dá pra gente falar que não é sofrido, que não sangra, que não tem dor. Tem dor envolvida, mas a gente crê que eu passo pelo vale da sombra da morte, que é possível ter paz no meio da guerra. E de forma muito particular, assim. Ai, não, você tá sempre bem. Não, pelo contrário. E a gente tem uma característica como família, que você falou, né, de contar a verdade e de ser muito transparente. É isso, não estou bem, não tá legal, não tô conseguindo olhar por fé, vou dar uma volta, vou oxigenar, vou fazer um exercício, uma atividade física, no meu caso, assim, porque isso me ajuda a não ficar vendo, por exemplo, assim, todas as vezes que eu vejo, durante muito tempo, fico vendo você com fralda, por exemplo, algo que me incomoda. É algo que emocionalmente me abala Me bastante. incomoda também. Com certeza. Mas assim, quando você tá sentado e aí você perde o controle do tronco, porque o seu core, você ainda não tem controle, força no core para poder ficar estável sentado, isso Acho me que fere. Isso é muito difícil para A mim. recuperação demorou, né? Tem demorado por conta da escara, né? Sim. Uma ferida de pressão que hoje não me permite fazer muitas coisas. Por exemplo, eu não consigo transferir de uma cadeira para um outro lugar, ou não consigo controlar um pouco mais o core, né? E o que traria autonomia para você, qualidade de vida, né? Mas eu não consigo por conta da escara, porque, por Sim. exemplo, você vai fazer uma transferência, você ir de um lugar para o outro, você vai ter que raspar. Sim. E nessa você vai raspar a ferida. Então, Sim. Mas eu acho que é legal falar assim, né? Que você perguntou sobre o sofrimento, assim. É sofrido. É sim. Mas é sofrido, mas ao mesmo tempo é um lugar onde Deus tem estado conosco. A gente nunca vai poder dizer que a gente não está cercado de pessoas que nos amam, de uma comunidade de fé que nos abraçou de uma maneira poderosa, de família, de seus pais,
né? Não dá pra Sofrem reclamar, tanto, né? seus pais sofrem tanto quanto nós, seus irmãos, seus cunhados. É um nicho, é um ciclo que vai se estendendo para as pessoas que nos amam de muito sofrimento. E Mas tem se muita você gente que guarda, né? Que tem vergonha de falar, que acha que acha que vai piorar, né? Mas eu acho assim, que se a Mas gente é fica só olhando engraçado, pro porque a sofrimento, gente a gente olha- surta. A gente olha algumas situações assim e fala assim, o cara tá olhando pra mim com cara de dó. Sim. Tá com pena. do Mas que tá você acontecendo. vê isso? As pessoas olhando com cara de dó? Direto. Sério? Aqui, a hora que eu cheguei aqui pra fazer o podcast, porque eu tô com uma máquina de curativo ao vácuo, né? Pra fechar as feridas Aí da uma mulher escada. que tava lá embaixo falou assim, Jesus te ama, viu? Amém. Bonitinha. É, Ela mas foi- é, Mas, assim, é a É generosidade porque ela se dela. compadeceu, É, ela sim. né? Uma coisa que é importante ressaltar aqui é o quanto a igreja nos ajudou Ah, com em certeza. oração. Eu lembro que teve semanas, assim, que toda sexta a gente ia pro monte orar. E a mamãe acho que não ia porque ela tinha as coisas dela, trabalha, ela cuidava de Tava casa. chorando, provavelmente. E às vezes eu ia, tinha sexta que eu ia e, pô, a galera super me abraçava, orava por mim, orava pela família, Sim. orava por você. Então, a importância de a gente passar por um problema e ter pessoas que estão com a gente. Muito que a bom. gente olha e fala, pô, essa pessoa eu posso contar. Acho que essa é a grande vantagem da gente estar numa igreja. Sim. Com certeza, uma Né? Da comunidade gente de fé. viver em comunidade, a gente saber que, sim, cara, a luta não é só tua, a luta é nossa. Sim. É. Por mais que o tempo faça com que a luta também perca um pouco O ineditismo. o ineditismo, né? É. Tipo, pô, lógico, brincando, a gente fala em casa, assim, as pessoas olham pra mamãe e falam assim, o Mauro tá em casa ou tá no hospital? Porque foram muitas internações, Sim, né? Se pegar, há uma semana atrás, estava internado. sim. Então, assim, as pessoas olham e falam assim, e aí, onde que ele tá? Ah, tá em casa, ufa, tá bem. É. Sim. Às vezes eu tô melhor no hospital do que eu tô em casa. É né? verdade. Uma coisa que aconteceu, que foi quando teve uma programação do Dia dos Pais na escola, Ah. que foi lá no cinema, que a gente ia ver um Nossa, filme É a lá. primeira vez lembro. que eu saí. Aí a gente Verdade. entrou lá, a nossa fileira era lá no fundo, porque tinha uns degraus pra descer e você não conseguia. Aham. Aí a gente entrou lá, o bom é que não era lá na frente. A gente entrou assim, foi fazendo a curva lá pra conseguir entrar direito. Eu fui lá pra trás pra pedir Pipoca. Não, pra pedir Uma um almofada. Assento elevado, assim. uma almofada assim pra conseguir ver o filme. Aí eu peguei lá a almofada, o cara falou: "Você tá bem? O que aconteceu com seu pai?" Eu tive que ficar meia hora explicando pro cara. Aconteceu isso. Aí eu tava indo aqui, ele falou: "Ah, mas o que deixou ele paraplégico?" De sempre explicar tudo de novo. Mas essa é uma coisa legal também, assim, porque a gente aprendeu a falar o que acontece, né? Porque a gente não tinha conhecimento de escara, paraplegia, LLA, intubação Eu e ainda não tantas sei o que outras que é coisas. LLA. É o Eu tipo lembro- da leucemia. Tem vários tipos de leucemia. Mas sabe que eu lembro até hoje de uma professora do Miguel falando que ele explicou para todo Deu mundo uma o que aula. era leucemia. Foi sim. Sim. A gente ganha essa autoridade, né? Porque a gente escuta dos médicos, tem ali aquele convívio e tem oportunidade de falar. Óbvio, com as ressalvas, falando o que sabe, mas é um conhecimento também adquirido, né? Eu não era de falar muito. As pessoas Ah, perguntavam. você é agora? Não, hoje em dia eu falo mais, tipo, as pessoas perguntam, eu explico. Ah, mas- você tá falando da enfermidade, É. tô falando achando que é da vida, Ah, não, assim. da vida Sim. aí tem que melhorar. Da vida nem a gente sabe. Mas, Mas você não falava por quê? ah, Porque você não sabia ou porque você tinha vergonha? os dois. Acho que era uma autodefesa. Era né? uma autodefesa. Tipo, Eu já Porque perguntei. você falar, você tem que pensar sobre isso também. Então, Eu já perguntei pra você há pouco tempo, né, Miguel? O quê? Se você tinha vergonha, assim, né? Aí Eu você... tenho vergonha de quem fica vendo, assim. É. Assim, de quem fala as coisas, assim, de boa, mas, mas Tipo- hoje você tem bem menos vergonha do que tinha É. antes, né? tipo, o papai tá lá, aí a pessoa fica assim. Assim, criancinha pequena, assim, de 5. Mas Quatro. eles são Menos, sinceros. assim. É por pequenininho. curiosidade, né? É. Assim é porque Não tem não, conhecimento. não vê isso daí todo dia, né? É. Mas Um adulto. o adulto, ficar- essas pessoas, assim, Ah, que já. Tipo, se você não Não fosse fosse da. comigo, né? Não fosse da nossa família.
você ficar olhando assim pro papai. É muito deselegante até, pô. né? É nada a ver. E outra, fica assim, incomoda, sabe? É, eu sei. Não é vergonha, é que, assim, Mas as pessoas fazem na ingenuidade, elas É. não sabem o que estão falando. Porque quando é natural, por exemplo, o Anderson, um amigo meu que é cadeirante, que é, Há 20 vocês anos. conhecem, ele vai vir um dia, a gente vai bater um papo com ele aqui para saber como que foram esses 20 anos, né? Quando ele superou, como que as coisas aconteceram na vida dele até aqui. Até é bem engraçado, porque ele me levou uma vez numa consulta, me deu carona, e aí a gente foi fazer, ele foi me dar carona, Você tem que contar essa história de novo. chegou no estacionamento, ele falou assim, só um minutinho porque é cadeirante. Ele falou, o rapaz é cadeirante? Ele falou, não, nós dois somos. Né? O cara que tá dirigindo O e eu. sujo e o mal lavado, É. né? Um pede emprestado, o outro não tem para emprestar. Mas a filha dele, pra ela é normal, porque ela vive com externo. isso, é o dia a dia dela. Desde que ela se conhece por gente, Ela o tem, pai é sei lá, cadeirante. 2 aninhos, 3 aninhos. 2, 3. E desde que ela se conhece por gente, o pai dela é cadeirante. Então, ela chega pra mim, ela chega, vem, Ela é me muito abraça, linda. ela quer subir na cadeira. Então, pra ela é Abraçar. normal isso. Sim. Que nem se vocês olharem alguém cadeirante, pra vocês é normal. Porque a gente vive isso o dia inteiro. Né? Sim. Por falar nisso, o que mudou a rotina de vocês quando veio a paraplegia? Muita coisa. A alimentação foi uma delas. Tinha noite que a gente só comia misto quente. A alimentação não é que melhorou, piorou. Né? Piorou. não era só misto quente. Ou era misto quente ou era miojo. Miojo não. E macarrão é... Miojo a gente pimenta. comeu Macarrão semana com passada. pimenta. Não, mas explica. Mas explica por quê. Eu- Porque Não, quem essa sempre- não tem ganhei explicação. Eu ganhei Essa não tem como você se eu ganhei defender. um litro de molho de pimenta. Num vidro, Isso. assim. Aí tava na geladeira, porque assim, só eu como pimenta em casa, o João come de vez em Muito quando. né? pouquinho. Come de vez em- É. Mas quem come mais pimenta sou eu. E aí a mamãe fez um macarrão. Mal entubado, diga-se de passagem. Ele estava Ela hospitalizado. fez esse macarrão, pegou o macarrão, um molho de pimenta, que ela achou que era molho de tomate, e jogou inteiro no macarrão. Nossa. E serviu o não, macarrão para eles comerem. Não, calma A hora aí. que eles comeram, Tava fechado. Não, tava fechado o molho. E outra. Negócio lá, lacrado o treco. Ela falou. Eu vi ela pegando assim. Botou assim. colocou É, inteiro. tudo. Mas, litro Mas, de- mas eu acho que é legal de explicar, porque molho isso de volta tomate. na outra questão também, assim, né? As coisas que mudaram e que também é sofrimento, né? Porque assim, como a gente sempre trocou muito, a parte de comidas melhor elaboradas, comidas mais pensadas, sempre ficou com você. Você sempre teve prazer nisso, né? Você quer falar de comida, mãe? Então, mas é disso que a gente tá Não, falando. Que é aí o que você tá dizendo. O que, que É. mudou? Mudou isso, Sim. né? Porque, Uma das grandes coisas, né? sim. Porque aí eu que fiquei a mamãe cozinhando. era aquela É, a que mamãe era- queimava ovo frito, né? Não, você não tem ideia. Eu acho que você tava internado. A mamãe fez uns pastéisinhos, assim, pequenininho, desse tamanho aqui. O João tava no acampamento lá da escola. Tava eu, você e eu, papai e você. Aí, fez aqui. Um E botou- petisquinho, quero agradar minha família. Pra gente ver um filme juntos. Eu pensei, nossa, que legal. Eu fui lá, Que botou, legal a ação, né? Esse jogo é bem mal. não, botou lá. E esqueceu da vida. Ficou 3 horas o Ficou negócio. mesmo. Eu não tenho nem Lá no argumentos. forno, a 280 graus. É, O negocinho lá quase quebrando de mas tanto virado. tirando os exemplos práticos, Não, o calma- que você calma que tá eu não dizendo terminei. é que Calma a que- sua eu- A alimentação minha piorou. alimentação piorou. Acho Piorou um pouco, mas hoje Um já pouco? tá melhor. Não, já tá Um melhor. pouco? É, Se porque... superou muito. É, E às vezes porque eu faço também. uma salva de palmas pra mim. Tá? Nossa! Não, mas continuando a história do passeio. Não, Ah, já acabou esse não, assunto. coisas- Já foi. Coisas piores É, virão. a gente começou a gastar mais com no iFood. A gente, a maioria sai do meu dinheiro, né? Não, porque às vezes você Não, gosta você- de pedir o açaí você- de vez em quando. Mas essa é outra história. Mas O Não, que calma, mais que calma. mudou na paraplegia, João? no nosso começo, quando a gente descobriu e você veio pra casa de cadeira de roda, assim, foi na parte que você precisou de cuidador, né? E isso foi muito difícil.
Porque Ainda é, né? Ainda é. Não mas- fala muito porque o mas uma cuidador pessoa- pode ouvir. Mas uma pessoa, tipo, em casa, você não Eu conhece. concordo. Eu dividi o quarto com você, até hoje divido, né? Mas já tá mais adaptado. Eu acho que isso é uma questão, assim. Mas foi muito difícil. No começo eu cuidava de você, né? Porque tava será que vai contratar cuidador? É Confesso que pra mim foi uma honra. uma honra. De poder ajudar o meu pai da forma que ele precisava. Sim, Então, eu ia lá, te trocava, te dava banho. sim. Tinha dias que, nossa, é um saco, mas... Lembra quando a gente passava a madrugada, Nossa. que ele tinha alguns probleminhas intestinais e suja, Sujava. e acorda, e volta. Mas- Tinha dia que o João pegava, me trocava. Porque Isso tinha era que verdade. trocar. Ele deitava na cama, na hora que ele deitava. Brrr. Aí tinha que descer. Não, eu lembro até o horário, era meia-noite. A gente virava o papai de 2 em 2 horas. Acordei, nossa, já foi um sacrifício Mas pra foi acordar. por isso que a gente entendeu que ele precisava de cuidador. Sim, Porque por- a gente começou a não ter qualidade de De sono sono, nenhuma. E no começo era só a noite, cuidador. Exatamente. Isso é uma coisa, desculpa, mas voltando lá atrás, quando você saiu do hospital depois de tudo, depois do transplante, que você voltou muito magro, você voltou com um andador, e você, tipo, e saía Não, pra... quando eu saí Da intubação. da intubação, você saía pela casa, tipo, se batendo, assim, Arrastando. arrastando, e quando você ia me acordar lá, no quarto, eu ficava com medo, porque eu nunca, tipo, parecia um monstro, sabe? Falei, capeta, não sei, mas é que eu me assustava mesmo. Homem do saco. É, que me assustava. Mas eu acho assim que a presença de pessoas fora da nossa casa o tempo todo na rotina do lar, isso Não é fácil. é muito difícil, né? Porque a gente não tá escondendo nada. Acho que isso é legal dizer assim. Então vocês são pessoas publicamente, outras dentro do lar. Não, nós somos os mesmos. Mas a gente quer ter liberdade, privacidade, né? Mas você sabe que ter alguém dentro de casa, ter alguém estranho dentro de casa, é pior pra mim, porque Sim. eu sei que a pessoa tá lá por minha causa. Não, é pela nossa família, estamos todo mundo, mas assim, se eu estivesse bem, a pessoa não precisava estar lá. Sim. Mas essa é uma parte bem sofrida mesmo, assim, porque tira a liberdade, é constrangedor, mas é necessário. A gente crê que cada vez você vai usar menos, a gente vai começar a reduzir horas, mas ainda é necessário, né? Até você ter força no core, conseguir ter mais controle do intestino, da urina, isso é uma parte que faz parte de quem você é hoje. Já melhorou bastante. Já melhorou muito, mas ainda precisamos. Então, a tendência e a nossa declaração de fé é que, num tempo breve, a gente se despeça dessas pessoas. Óbvio, é um investimento financeiro altíssimo, mas o impacto é para além do dinheiro. Diz respeito a nós, assim, né? Pro João tá falando que incomoda, e ele que é o good vibes da aquilo. casa, é porque incomoda muito. Se incomoda ter alguém, vai incomodar muito mais não ter ninguém, né? Porque a gente já testou isso, né? E aí era o que ele estava dizendo, assim, que a gente começou a não ter qualidade de sono. E principalmente ele, que dormia no mesmo quarto que você. Aí chegava no outro dia pra ir pra escola, Tava todo cansado. virado, todo atrapalhado, e passava a noite ali, porque você tem que virar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. E era mais o vizinho lá, porque 5 da manhã o vizinho pegava o portão dele. Certeza que era com ódio da gente. Ele pegava assim. Meu, literalmente, do outro lado da Dava pra casa, escutar. eu conseguia escutar. Muito bom. E qual pra você, Miguel, foi o dia mais difícil até hoje? Eu? Por que não pode ser João? Se você tivesse falado, poxa, esse dia foi difícil. Foi quando Eu sei, no meu aniversário você. não estava presente. De 5 para 6 anos, né? Esse foi bem triste mesmo. Nossa, Eu não foi estava horrível. lá, e até essa semana foi aniversário dele, e ele falou assim, promete pra mim que você não vai estar internado? Eu falei, cara, como é que eu posso prometer isso pra uma criança que eu não vou estar internado, né? Se eu quisesse mesmo, eu jamais iria ser internado, né, se eu pudesse escolher. Eu falei, não, eu prometo. E aí, quando chegou, faltando 10 dias para o aniversário dele, eu fui internado. Sim. 11 dias. Quer ver que vão me segurar aqui? Eu fiquei. Todo mundo, né, ele queria desmarcar a festinha, queria, né? Eu falei, espera, eu vou sair. Eu saí na véspera do aniversário dele. Então, sim. Foi a Deus tem bondade sido do muito Senhor. fiel, né?
Mas foi... Você Mas tem ele sorte que eu não tive tempo de ligar lá pro negócio. Que bom, que bom. Mas esse aniversário que você está dizendo foi quando ele estava entubado, lá em maio de 22, e você tinha 5 anos e completou 6 anos, né? Miguel teve uma primeira infância absurdamente saudável, né? Ele nunca tinha tomado um remédio, nunca tinha tido febre até 6 anos de idade, que foi no aniversário dele. E aí a pediatra, que é muito presente na nossa vida, acompanhando as crianças, observou ele e falou, ele não tem nada, é emocional. Você sabe? E para você, tipo, não, vamos fazer uma outra pergunta para ele. Teve algum momento que você chorou escondido que ele não saiba? Ah, várias vezes. Nossa. Hoje teve algum momento? Nossa, várias. É que acho que todo mundo sabe, né? Tipo, eu não sou uma pessoa muito expressiva, assim. Então, quando eu tô triste, eu busco mais ficar triste pra mim, sabe? Então, eu chorava muito de noite quando eu ia dormir. Eu chorava muito. Chorava muito. Você chorava mesmo quando a mamãe brigava com você. Isso é por Isso outro é motivo. até hoje. Isso é até hoje. Mas esse é outro assunto. Esse daí é outro motivo. Outro podcast. Esse daí vai ter um Thaís Kreuter com João Kreuter. Filho, mãe e filho. Pra mamãe, o que você... que mais dói em você quando você olha as limitações que estão acontecendo comigo? Sei dizer o que mais dói, assim, né? Eu acho que essa falta de perspectiva, essa realidade, porque, volto a dizer, né? Eu acho que a gente vive uma vida, de forma geral, até virem as tempestades, de forma muito vaidosa e muito arrogante. Então, a agenda, o planner, a organização da viagem, os planejamentos, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E você, com uma saúde ainda vulnerável, a gente não consegue ter o mínimo de planejamento, o mínimo de organização para um futuro a curto, médio e longo prazo. E isso é muito ruim, né? Assim, a gente tem um desejo no coração de tirar férias em família no final do ano, e a gente até estava falando um pouco disso, assim. Tá, até quando a gente espera para ver se vai rolar ou não? Tá, qual que é o limite? Então, essa falta de perspectiva da vida de forma geral, a sua retomada, a presença na igreja local, a sua retomada de pregação, né, assim, no dia a dia da nossa comunidade de fé, essa falta de perspectiva, eu acho que ela é cansativa. É porque acontece, né? E volta para trás. Acontece, volta para trás. Ela é cansativa demais, assim, né? Pela minha personalidade, eu sou alguém mais de humanas ali, mais organizadora, que planeja, que sonha, que já tem os esquemas organizados, eu já sei o que eu quero fazer no meio do ano que vem e tal, né? Eu sou assim naturalmente. Você tem outro perfil, mas a gente sempre se complementou. Ó, Thaís, não viaja tanto, pé no chão, mas você também nunca me boicotou, assim. Então a gente conseguia, ao longo da nossa vida como família, encontrar um equilíbrio. Hoje, mesmo que você traga esses apontamentos para mim, você não pode, a gente não tem garantia de nada. A verdade é que não precisava dessa doença para a gente entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Sim. Mas essa doença e toda essa vulnerabilidade da saúde mostra na nossa cara o tempo todo que nós dependemos um dia de cada vez do Senhor. É isso. E o que vocês aprenderam com tudo isso? Tipo, tem uma lição que vocês tiraram de tudo que está acontecendo? Planeje tudo um dia antes. É melhor deixar para a última hora. Né? Não deixa para amanhã, o que você pode fazer depois de amanhã. Tem alguma coisa que você olha e fala assim, cara, eu aprendi com tudo isso, eu consegui tirar alguma coisa boa, vai? Para mim é que eu te amo. De verdade, assim. Porque é muito fácil a gente amar as pessoas quando elas têm coisas muito reais para nos entregar e nos satisfazer. Mas quando a troca ela não acontece de forma completa, na minha visão, você começa a medir o quanto vale a pena aquilo. Pô, só eu me entrego, não tem do outro lado. Então, não vale a pena, não compensa. Mas quando é o amor, que a palavra fala, que é mais forte do que tudo, aí você fala, putz, é uma fase, vai passar e essa troca vai voltar. Então, pra mim, qual é a maior lição? A maior lição é que eu te amo e tô com você até o final da vida. E você, João? Te amo também. Não. A Maria vai com as outras. Não vale, já falou. Já falei.
Mas o que eu mais aprendi nesses últimos tempos foi que Deus está no controle de tudo. Então, Mas você, assim, ó, eu vou responder pelo João, e que é assim, o João, todos nós amadurecemos, mas no João especificamente, a maturidade de vida dele acompanhou a sua enfermidade. É nítido, assim, que ele falou que ele era bobinho na leucemia, ele não é bobinho hoje com a paraplegia, ele é um homem já, né? Isso é piada interna. piada interna. É piada interna. Mas Ele amadureceu muito, ele vai fazer 16 anos em setembro, né? Agora de 2026. Ele amadureceu muito com a enfermidade. A enfermidade potencializou o amadurecimento dele. sim, Concorda comigo? concordo. E Miguel? Você devia ter me falado as perguntas antes. Ensaiar. É prova surpresa, que nem prova surpresa. Não sei, eu aprendi que Tem alguma coisa que você pode tirar de bom disso tudo? É difícil, né? de bom não tem nada, né? Mas Ah, mas tem. Que a gente é mais forte, né, filho? É. Eu vejo isso, assim. A gente é mais forte do que antes, assim. A Bíblia fala, né, que o homem pode fazer planos, Sim. mas o coração de Deus é que vem a resposta. Sim, Ele que vai definir como que a gente vai, o que a gente vai fazer. Se ele definir que a gente não vai fazer, a gente não vai, Sim. né? Porque, por exemplo, antes da paraplegia, né, na internação, eu fiquei internado, vocês foram para Israel. Sim. Legal. Vocês foram lá e eu tive que ficar. Depois eu fui sozinho. Sabe? A gente tinha um plano. A gente ia para Israel, você ia se batizar. Sim. Né? Já estava tudo organizado, né? Sim. Mas Deus é que sabe. Deus tem outros planos. Eu acho que assim, o que tem mantido vocês fortes até hoje? Deus. Não tem outra coisa. Deus, a família, mamãe. Deus, uma chorada, fazer um esporte, comer que- direito, beber O que é água mais ajudam legal bastante. na nossa família que que a mamãe falou lá no começo, né? Que todo mundo conta a verdade pra todo É mundo. verdade. Isso porque tem famílias que escondem, a mãe esconde o que está acontecendo do filho. Então a gente sempre teve o entendimento do que estava acontecendo. Era sofrimento? Era, mas a gente sabia o que estava acontecendo. Sim. Isso, Eu nunca escondi, né? isso é uma coisa que a gente tem confiança. Sim. uma coisa que me ajudou bastante, assim, os meus amigos da escola, assim, eu ia pra escola, o Henrique, assim, principalmente, que é meu melhor amigo. Eu ia pra escola, aí eu chegava lá, ele percebeu que eu tava triste, aí ele falava, seu pai tá internado, né? Aí eu falava, sim, e ele, assim, Eles te deram o suporte que É, você precisava, me né? dá, fala, Te dava um me abraço. deixava triste, assim, abraço ele não dava Não, né? abraço não precisa. Não Só precisa de até abraço. Nessa idade não tem muito abraço. Chegava assim, eu corria pro banheiro. Mas ele te dava apoio. O que eu acho assim, se a gente pudesse voltar atrás, a gente poder, já chegando no final aqui, né? Eu sei que talvez sugere outros podcasts, a gente pode falar disso mais vezes, assim, falar, pegar nichos para a gente poder conversar a respeito, né? Mas se a gente pudesse voltar atrás, você falaria alguma coisa para você de 2022? Nossa, pergunta forte. Cala a Tá boca. profundo, papai, né? Vai demorar, mas cala a Mas boca. pra gente parar e pensar, tipo, se eu soubesse que eu ia passar por tudo isso durante esses 4 anos, o que eu falaria pra mim lá em 2022? Se prepara. Seja forte. Eu acho que, de verdade, assim, pra mim, é o mesmo que eu já vivi. A gente não trilhou um caminho errado de forma individual e como família. Eu de verdade acredito que a gente fez o que tinha que ser feito. Sim. Óbvio que a doença estendida, ela deixa de impactar tanto as pessoas, a gente, né, vem falando muito sobre isso em casa, é um processo muito natural.
Então, não tem mais novidade. É o que você falou, assim. O Mauro tá em casa ou tá no hospital? Não tem novidade mais, porque o Mauro tem... é o Mauro, tá sempre doente, tá no hospital, tá internado e tal. Isso magoa um pouco. Isso fere em alguns momentos. Mas parte do processo de maturidade nos ensina que a gente faz isso com as pessoas e os problemas delas. Esse é o nosso problema. A nossa casa respira isso. Mas em relação, assim, o que eu teria feito de diferente ou o que eu teria falado lá atrás, de forma muito honesta, assim, eu acho que eu faria a mesma coisa que eu fiz e teria a mesma abertura com as crianças. E eu nunca fui de esconder o choro, né? Sempre contei, assim, olha, não tô bem, tô chorando, não tô legal, a mamãe vai ficar aqui um pouco, tal. E eu sou assim, né? Dou uma chorada. Ela chorava e falava assim, eu sou forte. Às vezes, sim. Às vezes. Mas a gente nunca escondeu, vai muito do que o João falou, assim, né? Mas eu acho que a gente fez o que tinha que ser feito, assim. Eu não tenho, assim, cara, se prepara porque vai ser muito difícil. A gente já sabia que ia ser muito difícil. Sim. Porque hoje, o que é difícil não é a paraplegia. Hoje, o que é difícil é a falta de qualidade de vida que você tem por conta de uma dor crônica no braço e no tórax e as escaras. Então, a paraplegia é ruim? Óbvio que é. Mas a gente tem recursos para conseguir viver com mais qualidade. Você tem caminhos para isso. E graças a Deus, a gente tem esses caminhos à disposição. O que mais nos desafia e te traz internações, vulnerabilidade, diz respeito ao que está no entorno da paraplegia, que no seu caso infecção urinária, por ser alguém incontinente, em relação à escara é um tormento, né? Hoje você tem 2 escaras que estão fechando e vai fechar, que trazem assim infecção, traz uma série de complicações. Se não fosse as escaras, talvez dessas 19 internações eu tinha tido 15, 14. Não, bem menos, eu acho. Eu acho que nem 10 você tinha. Eu acho que bem menos. E a questão da dor crônica que você tem, que é uma dor neurológica. Então, assim, buscar caminhos para resolver a dor, buscar caminhos para resolver a escara, buscar alternativas e tratamentos para resolver a infecção urinária. Então, essas coisas que dificultam. Mas a gente não sabia disso lá atrás. Mas o mesmo conselho e forma de viver lá atrás é o que a gente tem agora, né? De se manter firme no Senhor. Uhum. E você, o que você falaria para você lá atrás? Seja forte. Deus tá com você. Coragem! Josué. Larga de ser frango! Tem alguma coisa que você O falaria? frango ele é até hoje. Ele né? mas não tem problema. Ainda não largou. Tem alguma coisa que você falaria para você lá atrás? Eu. Se alguém te avisasse, você vai passar por um... Serão 4 anos desse jeito. O que você... Bora. Eu falaria não coisas pra eu ser forte, pra eu fazer as coisas, mas tipo, agora que a gente já sabe do curativo a vácuo, que o curativo a vácuo é melhor que a hiperbárica, assim, essas coisas, eu daria algumas... Iria direto para aquilo que traz já, resultado. tipo, Excelente. Escreveria num papel, assim, Tentaria diminuir isso. Muito bom. falar coisas assim que a gente já sabe agora e pra... Se eu fosse A gente voltar ficou, no você tá tempo, falando assim, filho, a gente ficou dando algumas voltas até encontrar a melhor solução Tipo, para algum problema do papai. Assim, né? a hiperbárica a gente ficou fazendo... Várias Você ficou vezes. fazendo quanto tempo? Muitas vezes. 60 sessões. 60 sessões, só que aí você De 2 internava. horas cada uma hora e meia. Você internava, aí ele parava lá O de fazer tratamento. o tratamento. Aí tinha que mandar a foto desse cara de novo, aí fazer um monte de coisa. E tipo, isso demorava mais. É verdade. Não que não melhorou, né? Nem sei se melhorou. Deve ter Melhorou um mudado pouquinho. organicamente. Já melhorou bastante. Não, ele tá dizendo com a hiperbárica. Melhorou. Mas, Só, Mas assim, não com tanto o só curativo- não melhorou mais por conta de uma infecção no osso, Isso. que depois a gente veio descobrir. Então, assim, para mim foi frustrante, por exemplo, quando eu fiz uma cirurgia para fechar as escaras, no dia seguinte abriu a cirurgia. Esse foi um dia pesado lá Fui em no casa. sábado. Esse Eu foi um operei na dia sexta, mal. no sábado eu voltei para o hospital. Esse daí não tinha corretivo que Onde você resolvesse. tava, mãe? Tava chorando em casa, tava largada, Eu toda saí atrapalhada. sábado de manhã do hospital, É. sábado de tarde. Abriu eu esse cara, assim, a ferida que tava fechada, fez uma cirurgia, ela abriu porque tinha uma infecção. Mas isso que você falou, Miguel, faz muito sentido. Porque você tava dizendo assim, se eu soubesse
lá ao final, eu já teria encurtado o caminho com as soluções mais efetivas, né? Muito bom. Legal. Acho que a gente tem muita coisa para falar, a gente poderia ficar horas conversando, né? Posso falar uma coisa? Assim, apesar de ser um lugar e um momento em que a gente conta das nossas dores, de todo o coração, assim, eu acho que é legal a gente falar que a gente tá bem, Sim. Sim. né? A gente tá bem, a gente tem uma forma de viver que é não viver a dor e só viver a dor, só viver o sofrimento. Os meninos nunca faltaram na escola porque a mãe não conseguia levá-los porque estava prostrada. Cada um tem uma forma de reagir, mas desde atividade física em dia, desde ter momentos com amigas e permanecer presente na igreja local, todos nós, inclusive, Sim. nós, apesar dos pesares, apesar de tantas dores, a gente tem aprendido no Senhor a ter paz no meio da guerra. Então, Sim. é possível a gente passar por situações com crianças, com jovens, sofrer, não ter as respostas, não ter a saída, ter uma dor continuada, porque são 4 anos que a gente vive isso, e mesmo assim, ter a paz que excede todo entendimento, né? Sim. Pra gente terminar, eu queria que você olhasse para a câmera e falasse ali É para qual alguém câmera? que está passando. Para a câmera, pode ser essa daqui. Ou essa daqui que te pega de frente. O que você falaria para alguém que está passando por isso e talvez esteja paralisado? Olha, eu vou falar diretamente para acompanhantes, para pessoas que não estão doentes, mas que a pessoa que você ama está aí. Que esse é o meu lugar de autoridade, assim, né? Não pare a sua vida para sofrer e para viver o sofrimento como se ele fosse o seu tudo. Todo na minha vida diz respeito ao meu marido com leucemia ou a paraplegia. É uma parte importante da minha vida, mas se eu não continuar girando um pratinho, no meu caso, de estar presente na igreja local, de autocuidado, de beleza, de trabalho, de ter momentos de folga, a tendência é a gente adoecer, e os estudos apontam isso, assim, divórcios acontecerem e o acompanhante, né, aquele que é saudável, que cuida da pessoa doente, vira a óbito antes daquele que sofre com a enfermidade, porque as suas emoções foram destruídas completamente. Então, o meu conselho para você é: cuide, viva integralmente isso, mas saiba que há um lugar e dá para viver com qualidade de vida e minimamente você ter um espaço de autocuidado e estar centrada em você e não exclusivamente no sofrimento. Até porque o diagnóstico não é destino, né? Exatamente. A gente vê, nisso que eu passei, eu podia entender que muita gente morre por conta do diagnóstico. Você fala isso, né? Assim, O diagnóstico, na hora que o cara fica sabendo que ele está com câncer, na hora que ele sabe que ele está numa cadeira de roda, ele fala, bom, agora é contar os dias não foi o finais. tratamento que foi ineficiente, mas sim a hora que a notícia chegou, né? Eu acho que a receber a notícia é pior do que você viver a notícia. Né? Cara, é isso que temos para hoje? Vamos viver. Porque se alguém tivesse me perguntado se eu queria passar por isso, com certeza a resposta Não, obrigada. Seria não. Amém? Amém. Muito bom. Muito bom a gente poder conversar, eu poder conhecer coisas que talvez a gente nem... Né, o João, principalmente, falou de João, coisas que a cheio de gente- mistérios. Deve ter outras coisas Deve guardadas. ter. né? É o Sherlock A gente vai Holmes. arrancando. Queria agradecer a Adotando Leitura, que está patrocinando a gente aqui hoje. Né? A Thaís acho que trouxe um dos Eu livros trouxe. Livro bonito. E acho que isso é legal de falar, né? Porque no meio de toda essa tormenta, a gente, e nós como família, nós somos produtivos, né? E ativos profissionalmente. E a gente montou uma editora que se chama Adotando a Leitura. E eu tenho 7 livros infantis com princípios cristãos. E um deles, que é esse daqui, ó, Tudo Bem Se Eu Chorar, é um livro infantil lindíssimo, todo ilustrado, coisinha mais linda, vou mostrar pra vocês. Ele é bem lindinho. E eu escrevi esse livro quando eu só chorava. Literalmente, né? É a fase que eu foi muito próxima ali com a paraplegia. E eu falava, gente, o que eu faço? Choro, eu vou sofrer isso. E aí eu traduzi a minha dor em literatura cristã, apontando que tá tudo bem a gente chorar, mas Deus tem um caminho de consolo para todos nós. Então, a Adotando Leitura tem ajudado a gente nesse começo de projeto. Se você quiser ajudar, só você me procurar, a gente conversa, a
a gente vê de que forma você pode estar participando também. Agradecer ao Rodolfo que você deu esse espaço aqui para a gente poder fazer esse podcast, o Pablo que está ali coordenando as imagens, tudo para a gente poder fazer. Eu acho que cada um tem uma participação muito importante naquilo que a gente está falando e que você possa lembrar que o teu limite é só o começo de tudo. O início da tua jornada vai começar quando o limite chegar. Então, chegou o limite para você, vamos adiante. E aí é importante a gente pedir para você curtir o canal, para você compartilhar, mandar para as pessoas que têm uma história de superação. Às vezes você também tem um convidado para indicar para o Mauro, manda mensagem, porque ele vai receber todo mundo. Legal. Posso Querem falar mais alguma coisa? do que você disse que a mamãe respondeu para falar a mensagem? Que eu queria falar que assim, mesmo se o diagnóstico não for de morte, assim, nem que tipo, o médico falou, tá bom, não é de morte, mas é provável que você morra. Passa o tempo com a sua família, com as pessoas, porque assim, eu não sei se é comprovado pela ciência, né, mas tem várias pessoas, eu não conheço, né, mas tem várias pessoas que já, sim, foram para um lugar, era muito bonito, aí a emoção fez com que essa pessoa ficasse bem, que As assim, boas experiências, as, né? as experiências boas que essa pessoa teve Muito bom. fez com que essa pessoa ficasse bem. E a família, eu acho que é o uma melhor dessas lugar. experiências que E é eu um dos acho que a gente melhores olha para lugares. trás também, a gente não pode se arrepender de nada que a gente deixou de fazer. A gente não deixou de fazer nada. Aí a gente já viveu muitas aventuras com o papai na cadeira. A gente foi pra praia, fez várias coisas. Já quase na descida lá do aeroporto soltou Quase ele. soltou e caiu. É isso. Mas é isso. Obrigado por aceitar esse É, desafio de contar um pouco, abrir teu coração, contar Eu nem um pouco tinha da opção tua de não história. aceitar. Você não se apanhava, então. Mas obrigado por estarem aqui. Eu acho que a gente não podia começar esse podcast de uma forma diferente, Muito bom. que não fosse com a família, porque a gente está junto, contando um pouco da nossa história, né? Então, se você quiser conhecer mais da nossa história, nas conversas sempre vai surgir esse assunto, a gente vai estar sempre falando sobre isso e com certeza vai te ajudar a superar o teu problema, porque o teu problema talvez não seja o meu, mas ele não é nem maior nem menor do que o meu, ele é o teu problema e a gente precisa superar ele em nome de Jesus, você vai conseguir. Amém? Muito bom. Parabéns. Foi ótimo. Obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado, João. Obrigado, mamãe. Obrigado, pai. E vamos em frente. Muito bom. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Yeah. Yeah.